nesses domingos nós temos então meditado, refletido sobre esse tema, encontros transformadores. E todos nós, na nossa vida, nós passamos e temos, todas as semanas, nós temos encontros. Alguns desses encontros são casuais, eles acontecem rotineiramente, alguns mais pontualmente, outros mais frequentes. Mas alguns encontros que nós temos na vida marcam a nossa vida de uma maneira positiva ou negativa. Talvez você possa olhar para a sua vida e lembrar de alguns encontros que você teve, talvez alguns encontros que trouxeram alegria e direcionamento, talvez outros encontros que trouxeram uma tristeza e um abatimento. Fato é que, às vezes, encontros são transformadores, ou para melhor ou para pior. Mas quando nós pensamos na pessoa de Jesus, as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas sempre voltaram transformadas. Os encontros das pessoas que tiveram o privilégio de 2000 anos atrás sentar com Jesus ou encontrar Jesus e poder bater um papo, conversar com Jesus, voltaram dessa conversa, desse encontro, transformados. E nessa noite, nós vamos falar sobre mais um personagem. Semana passada nós falamos sobre 4, 5 pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Mas hoje a gente vai voltar os nossos olhos para apenas um personagem. E esse personagem que se encontrou com Jesus, que marcou um encontro com Jesus, que marcou uma conversa com Jesus, ele foi para aquela conversa talvez até meio desintencionado, pensando talvez que não seria algo tão grandioso, mas como nós vamos ver nessa história de hoje, uma história real que aconteceu no período que Jesus estava aqui, nós vamos perceber que esse homem teve o seu maior encontro na vida. Ele teve um encontro transformador com a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um homem que eu não sei se você já ouviu falar, mas esse homem chamava-se Nicodemos, nome bonito para colocar nos filhos da gente, né? Nicodemos, né? Esse menino vai sofrer de bullying desde o nascimento até a partida para encontrar com Jesus. Mas esse era o nome desse personagem, Nicodemos. E algo diferente, algo bem interessante desse personagem é que esse encontro, ele era para ser, e ele foi, um encontro secreto. Esse encontro que nós vamos conversar e vamos ler essa história hoje, não era para você saber desse encontro. Esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, ele era segredo. Ele não era para ninguém saber. Ele era um encontro que era para ter ocorrido no meio, ele ocorreu no meio da noite, e a razão disso era porque era para ninguém saber, ninguém, quanto mais você. Mas hoje nós vamos estudar e vamos ver esse encontro maravilhoso que Nicodemos teve com Jesus. E deixa eu lhe dizer uma coisa, você só sabe desse encontro hoje porque Nicodemos saiu diferente da maneira como ele chegou. Ele chegou para ter um encontro particular, pontual e sem ninguém saber. Mas quando ele saiu dali, ele não segurou mais essa história, ele não mais se escondeu. O encontro foi tão marcante, tão transformador na vida desse homem, que ele mudou a vida dele foi transformada. E eu queria voltar os nossos olhos para esse texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, e eu queria que enquanto a gente medita nessa história, eu queria que você observasse pelo menos 3 verdades profundas que Jesus coloca na conversa para Nicodemos, e que essas verdades profundas desse encontro com Jesus de 2000 anos atrás, e como essas verdades elas têm muita conexão com a nossa vida hoje. É muito interessante porque hoje nós não temos mais o privilégio que Nicodemos teve de sentar com Jesus frente a frente e bater um papo como a gente está conversando hoje, e dizer para ele, fazer pergunta como Nicodemos fez. A gente não tem mais essa possibilidade de fazer tete a tete. Mas hoje Jesus continua nos falando, a gente continua se encontrando com ele, e uma das maneiras é pela palavra. Essa história está revelada na Escritura
porque Jesus ainda quer se encontrar conosco, Ele ainda quer falar conosco, e Ele nos fala hoje por meio da sua palavra. Então, essa história de Nicodemos, ela está na Bíblia, porque essa história, esse encontro de Jesus, ele fez questão de estar na Bíblia, porque esse encontro de Jesus com Nicodemos não tem a ver só com Jesus e Nicodemos. Esse encontro que Jesus teve com Nicodemos há 2000 anos atrás tem muito a ver com a minha vida. E tem muito a ver com a sua vida. Então eu queria te convidar a ler esse texto, Evangelho de João, capítulo 3. E diz assim, você pode ler se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir, dá um minutinho para você abrir se você tiver Bíblia, senão você pode ouvir, tá bom? Evangelho de João, capítulo 3, João é o quarto evangelho, então quando você abre a Bíblia quase no meio, depois do meio um pouquinho, você vai encontrar o Novo Testamento, aí você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você não conseguir ainda, você pode ir lá no índice e olhar a página e ir lá para o Evangelho de João, o capítulo 3, que é aquele número maior. A partir do versículo 1, conta a história de Nicodemos e que diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas a vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. E Jesus respondeu: você, Nicodemos, é um mestre respeitado em Israel, e você não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando eu falo de coisas terrenas, como vão crer quando eu falar de coisas espirituais, celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto, senão, aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Essa é uma parte da conversa que nós temos entre Jesus e Nicodemos. E se você percebeu no texto, essa conversa, ela deixou Nicodemos meio angustiado, para não dizer totalmente angustiado. Sabe aquela conversa indigesta? Aquela conversa que você tem assim, rapaz, se eu pudesse evitar esse negócio aqui, E o interessante é porque Jesus, ele tem uma habilidade que nós temos muita dificuldade, ele consegue dizer verdades duras, mas com profundo amor. Essa conversa é um exemplo para nós, porque Jesus não era aquele tipo de pessoa que diz assim, eu falo é a verdade, doe em quem doer.
Não, Jesus dizia verdades profundas. Você vai ver no texto hoje que Jesus dizia coisas difíceis de engolir, até hoje. Vamos concordar? Tem coisas que Jesus diz que dá trabalho de engolir, você tem que comer aos poucos. Mas ele dizia com tanto amor que as pessoas não se sentiam rejeitadas. Então Jesus é um exemplo, inclusive, para as nossas conversas, porque ele conseguia não omitir a verdade precisa ser dita, mas ele dizia de uma maneira tão amorosa que ele não perdia as pessoas por ele. As pessoas às vezes iam embora, mas era por elas, não era porque ele não amava. Mas Jesus disse verdades indigestas para Nicodemos, mas às vezes nós temos que reconhecer. Às vezes, verdades indigestas nos salvam. Eu confesso que eu não gosto de ouvir verdades indigestas, verdades que, sabe, que me ofendem, ou que vai contra o estilo de vida que eu estou vivendo, ou que vai contra o que eu penso, porque eu não gosto de estar pensando errado, muito menos de estar agindo errado. Mas a gente tem que concordar que assim como a gente que é pai, mãe, a gente fala para o nosso filho uma coisa que é dura, mas que ele precisa ouvir, a gente fala para o bem, assim também é Deus. Quando ele nos fala uma verdade difícil de aceitar, uma verdade indigesta, ele está falando por amor. E Jesus falou para Nicodemos pelo menos 3 verdades difíceis de engolir. E a primeira delas é essa. Diante de Jesus, ninguém é bom o suficiente. E por que essa verdade é indigesta? Essa verdade para Nicodemos ela é indigesta porque a grande questão quando a gente lê o texto é quem é Nicodemos? Quem é esse cara que chega para conversar com Jesus no meio da noite, na surdina da noite? Bem, deixa eu dizer que Nicodemos não era uma pessoa qualquer. Ele não era uma pessoa comum. Ele era alguém de um certo grupo e isso faz toda a diferença. Não deixa a tela ficar te atrapalhando. Fica em oração, de vez em quando ela vai piscar, mas ela volta, tá bom? É igual Jesus, ela vai voltar, viu? Então, não deixa isso tirar a sua atenção. Nicodemos era um fariseu, e talvez a gente não saiba muito o que é isso, mas fariseu era um dos grupos religiosos mais zelosos, mais duros, mais dedicados ao estudo do Antigo Testamento, ao estudo da lei. Então, o Nicodemos, esse cara, fazia parte de um grupo que poucas pessoas faziam parte. Era um grupo escolhido, era um grupo específico. Eles eram os avaliadores da lei, da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, esse homem, ele não era qualquer pessoa. O texto diz que ele era um dos principais dos judeus. Então, de todo o povo judeu, Nicodemos era o cara. Ele não era um cara, ele era o cara. Ele era um dos principais dos judeus. Ele fazia parte dos religiosos. Então, quando as pessoas queriam saber sobre Deus, sobre o Antigo Testamento, as pessoas iam para Nicodemos. Ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio era um grupo, novamente, que cuidava da lei, que cuidava dos julgamentos, que fazia julgamentos, que cuidava de toda a parte que tinha a ver com Deus e com a religiosidade daquela época. Então, esse homem, ele é um cara uma figura muito importante. E por conta disso, ele era muito respeitado e muito influente. Se você já leu um pouquinho da Bíblia, você se lembra que essas pessoas meio religiosas, elas não gostavam muito bem de Jesus. Lembra? Os religiosos da época de Jesus faziam uma certa perseguição com Jesus, não gostavam e lutavam contra ele. Então aqui você já está entendendo talvez por que Nicodemos vai ter um encontro com Jesus e ele vai que horas? De noite. Porque ele está interessado, ele tem curiosidade, ele está curioso. Só que se ele for e ter esse encontro visto, vai pegar mal, porque ele tem um nome, ele tem uma fama, ele tem uma relação. A Bíblia diz que ele era mestre em Israel. Então, se você pensar em alguém que conhecia bem o Antigo Testamento, que conhecia bem a Bíblia, o Antigo Testamento, esse homem era Nicodemos, era o cara que entendia a Bíblia, estudava a Bíblia, estudava mesmo, era conhecedor profundo da lei. Ele tinha uma boa reputação e moral elevada. Por quê? Porque alguém que fazia parte do Sinédrio, alguém que era um fariseu, não era qualquer pessoa. Essa pessoa, ela tinha que cumprir a lei, ela tinha que tentar se dedicar para ser uma boa pessoa, mas não qualquer boa pessoa, ela tinha que ser a pessoa. Então, esse homem, ele não apenas ele era um religioso,
Mas ele era aquele tipo de cara que as pessoas olhavam para ele assim, rapaz, ali fulano ali, se tem alguém que vai para o céu, é aquele dali, porque aquele ali, olha, tampa. Nunca vi cometendo um erro. Olha, é zeloso dali, conhece a Bíblia toda. Sabe aquelas pessoas que dizem, rapaz, fulano conhece a Bíblia toda. Rapaz, que coisa legal. Nicodemos era esse cara que ele tanto conhecia muito a lei do Antigo Testamento, como ele ensinava, como ele era líder, como ele, quando a gente olhava, a gente não via pecados terríveis na vida de Nicodemos, porque esses pecados visíveis, eles não eram aceitos dentro do contexto dos fariseus e do sinédrio. Então, Nicodemos era, aparentemente, humanamente falando, o cara. Uma coisa interessante sobre Nicodemos é que, embora os religiosos eles perseguiram Jesus, tem uma coisa aqui que a gente encontra em Nicodemos. Ele era alguém sincero. Ele vai até Jesus com dúvidas sinceras. Então, aqui a gente pode concordar uma coisa. Os fariseus, na época de Jesus, não era flor que se cheire. Mas pelo menos um fariseu tinha uma boa intenção no coração. Pelo menos um fariseu chamado Nicodemos, ele era fariseu, ele fazia parte do sinédrio, então ele fazia parte do grupo dos religiosos, mas a intenção do coração não era tão má. Ele era alguém dedicado mesmo. A gente pode depois concordar que ele não tinha um entendimento correto, mas que a intenção dele era boa? Era. Se ele estava errado, talvez não era pela intenção, porque ele era alguém dedicado, ele era alguém zeloso. E parte disso tem a ver com isso aqui. Nicodemos era alguém que buscava a verdade. Não é à toa que, mesmo sendo essa pessoa, ele quer se encontrar com Jesus, porque ele diz, rapaz, o que eu estou ensinando, o que Jesus está fazendo, e o que esse pessoal está falando de Jesus, tem alguma coisa que não está batendo, tem alguém que está errado, e eu quero saber a verdade. Então, vou até Jesus. Eu vou até Jesus, eu quero saber desse negócio. Vou marcar um encontro com ele. É de noite, para ninguém saber, para ficar tudo nos escondidinhos, eu ficar só sabendo, e eu crescer mais, aprender mais, conseguir servir melhor a Deus, mas ficar por aí. E ele marca esse encontro. E esse encontro, ele foi chocante para a vida de Nicodemos, porque nesse encontro, esse homem bom escutou de Jesus essa verdade. Ninguém é bom o suficiente. E essa verdade, deixe-me mostrar aqui, essa verdade ela é percebida nesse texto. Quando Jesus diz assim para Nicodemos, eu digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Note que a ênfase aqui de Jesus para Nicodemos é o novo nascimento, é nascer de novo e tem a ver com o reino de Deus. O reino de Deus, ele é a mesma coisa que a vida com Deus. Ou seja, Jesus está dizendo que quem não nasce de novo não tem uma vida com Deus. Consequentemente, quem não nasce de novo não tem vida eterna. Consequentemente, quem não nasce de novo vai ser condenado. A conversa com Nicodemos é indigesta porque Nicodemos olha para Jesus e ele acha que Jesus é um rabi. O que era um rabi? Era um professor, era um mestre do Antigo Testamento, era um professor de Bíblia. Então ele diz, rabi, nós sabemos que o Senhor veio de Deus. Então Nicodemos chega para Jesus e diz, o Senhor veio de Deus. As pessoas estão dizendo que não, mas o Senhor veio de Deus, porque o Senhor faz muitos milagres, e os milagres que o Senhor faz, ninguém conseguiria fazer, a não ser se estivesse com Deus. Então o Senhor é um bom professor e o Senhor é de Deus. Só que Nicodemos, note, ele não reconhece inicialmente que Jesus é muito mais do que um professor. Jesus é o Salvador. E aqui Nicodemos, ele é colocado e confrontado com o seu padrão de bondade. Porque note, Nicodemos e muitos judeus da época entendiam que eles tinham uma vida com Deus e eles eram salvos pelas obras, por muita da bondade deles, daquilo que eles faziam. E isso mexe muito com a vida de Nicodemos, porque ele agora está ouvindo que ele, se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Ou seja, não tem um relacionamento com Deus e nem será salvo. Em outras palavras, Jesus está olhando para o currículo de Nicodemos e está dizendo, o seu currículo é bonito, o seu currículo encanta, mas o seu currículo diante de Deus, ele não vale nada. Diante de Jesus, ninguém é bom o suficiente.
E eu imagino que essa conversa com Nicodemos deve ter entrado em parafuso, porque Nicodemos, como eu já mencionei, na época dele, tinha uma visão parecida. Não sei se você, aqui só tem jovem, mas talvez alguns jovens aqui hoje se lembrem desse tipo de balança. Lembra da balança de 2 pratos? Lembra? E às vezes a gente olha para a vida com Deus especialmente, pensando nessa balança de 2 pratos. Muita gente entendia, e ainda entende, que a nossa vida com Deus ela vai ser avaliada com base nisso. Se você tem mais a lei tem a ver com os mandamentos de Deus, as coisas boas que Deus manda que a gente faça. Se você tem mais coisa boa do que pecado, do que coisa ruim, então se você tem mais coisa boa do que coisa ruim, então você é salvo. Se você tem mais pecado, mais coisa ruim do que coisa boa, então você é condenado. Esse era o entendimento que muitas pessoas têm ainda hoje, que Nicodemos na época, os judeus, muitos deles tinham, que a nossa vida com Deus, ela tinha uma relação com o que a gente faz. Então, o que determina se eu vou ter uma vida com Deus no futuro e hoje, é o que eu faço de bom. Então, se eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de bom, nunca fiz nada de ruim, então Deus me aceita, eu tenho um relacionamento com Deus e eu acho que Deus vai deixar eu entrar no céu, no reino dele, porque eu não tenho tanta coisa ruim, eu tenho de ser um cara bom. E quando Jesus diz isso então para Nicodemos, que se ele não nascer de novo, ele não verá o reino de Deus, isso aqui choca. Porque Jesus está dizendo que, ei Nicodemos, tudo isso aí não resolve, cara. Porque diante de Deus ninguém é bom o suficiente. Diante de Deus ninguém vai ser salvo, ninguém vai construir um relacionamento com Deus por meio das obras, daquilo que a gente faz de bom. E isso aqui é muito interessante, porque aqui a gente encontra uma verdade, que é a verdade que a bondade humana, ela pode impressionar as pessoas, mas ela não transforma o coração. Quando Jesus está avaliando Nicodemos, e está julgando Nicodemos e dizendo que ele precisa nascer de novo, Jesus não está dizendo que Nicodemos não é uma pessoa boa, entende? Nicodemos era uma pessoa humanamente boa, a gente olhava para ele, era alguém que tentava ser correto, e Jesus também não está dizendo que isso é ruim. Jesus em nenhum momento diz, Nicodemos, deixe de ser uma pessoa boa, deixe de estudar a Bíblia, deixe de ser um fariseu, deixe de ser um estudioso, deixe de zelar pela lei. Em nenhum momento Jesus diz isso. Então entenda, Jesus não está dizendo que a gente não tem que procurar ser pessoas boas, Jesus não está criticando isso, mas Jesus está dizendo que isso não impressiona Deus. Nicodemos era a pessoa que impressionava todo mundo com as suas boas obras. E ele achava, provavelmente, que impressionava até Deus. Só que Jesus está dizendo para ele uma verdade dura, e para nós também, que você pode se matar para ser uma pessoa boa. E isso é bom. Mas você jamais vai impressionar Deus. Porque diante de Jesus, diante de Deus, ninguém é bom o suficiente, porque Deus olha não apenas para as nossas ações exteriores, mas Ele olha também para o nosso coração. E nesse sentido, quem de nós tem um coração pecaminoso? Todos nós. Então, se todos nós, embora tenhamos vidas diferentes, nós cometemos erros e pecados diferentes, nós temos virtudes diferentes, mas tem algo que nos iguala. Todos nós somos pecadores. E não importa o seu nível de bondade. É isso que Jesus está dizendo. Não importa o seu nível de bondade. Independente disso, todos os seres humanos que têm um coração pecaminoso, todos nós, precisam nascer de novo. É isso que Nicodemos ouviu. E isso intrigou ele, porque ele nunca ouviu isso. Ele ouvia sobre fazer coisas boas. Não é assim que a gente escuta também? Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Só que Nicodemos ouviu algo diferente. Eu tenho que nascer de novo. Nunca nem ouvi falar disso. Então guarde essa verdade. Diante de Jesus, ninguém é bom o suficiente. Mas tem uma segunda verdade que Nicodemos teve que engolir. É que diante de Jesus, a transformação começa no coração.
E é aí que Deus está interessado. Deus está interessado mais numa transformação que vem de dentro, que vem do coração. Quando Jesus disse para Nicodemos, Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Isso perturbou Nicodemos. Porque, em outras palavras, o que Jesus está dizendo de maneira amorosa é: Nicodemos, meu filho, você está meio fora. Agora imagine você dizer para referência: ei, você não vai não, meu filho, você está ferrado, você tem que se consertar. Isso deve ter perturbado Nicodemos. Você não verá o reino, Nicodemos. Sinto muito, se você não nascer de novo, você não verá o reino. E isso perturba tanto Nicodemos que ele faz essa pergunta: como pode um homem velho nascer de novo? E essa pergunta é interessante, né? E prova que Nicodemos talvez nunca tivesse acesso a isso, talvez, porque ele faz uma pergunta: como é que eu vou nascer de novo? E aqui ele está comparando com o nascimento físico. Ele está comparando com o nascimento físico. Ele diz: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Ou seja, Nicodemos está falando do nascimento físico. Eu tenho que nascer fisicamente de novo? Isso é impossível. E agora, essa pergunta ela é feita por um homem estudioso. Nota, Nicodemos ficou perturbado, intrigado. E aqui é muito interessante porque a conversa continua e Jesus vai dizer para Nicodemos, Jesus vai explicar para Nicodemos o que é esse negócio de nascer de novo. Jesus diz, eu lhe digo a verdade. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade. Essa expressão, eu lhe digo a verdade, ela era usada quando alguém queria falar algo sério. Então, quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, é porque ele está querendo dizer, olha, presta atenção nisso aqui é verdade. Quando ele quer chamar a atenção, ele usa essa expressão. O judeu, o grego koine, usava essa expressão, em verdade, para enfatizar. Então, Jesus está dizendo, eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Deixa eu lhe dar uma notícia. Agora deixou de ser um encontro com Nicodemos, agora é um encontro com você. Porque Jesus está te chamando para esse encontro. E Ele está dizendo para mim e para você que não é só Nicodemos, é ninguém. Seja bem-vindo à conversa. Jesus nos chama para a conversa e Ele está dizendo, ei meu amigo, não é só Nicodemos, é qualquer pessoa no mundo. Se não nascer da água do Espírito, que é nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Os seres humanos, aí Jesus vai explicar, os seres humanos podem gerar apenas uma vida humana, que é o nascimento físico. Mas o que Jesus está falando, aí ele explica, mas o Espírito dá à luz à vida espiritual. E aqui note uma coisa muito interessante para a gente entender o que é nascer de novo. Jesus está dizendo que nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Então, esse Espírito, esse nascimento espiritual que Jesus está falando, ele está contrastando. Jesus era um ótimo professor. Então, ele está comparando o nascimento físico, quando nossa mãe nos teve, ao nascimento espiritual. O que Jesus está dizendo aqui é que nós temos que ter um nascimento espiritual. A gente não existia e passamos a existir no nascimento físico. Jesus está dizendo para Nicodemos que nós estamos vivinhos da Silva, mas talvez o nascimento espiritual ainda não aconteceu. Aí ele está dizendo, você já nasceu da carne, você já nasceu fisicamente, mas você já nasceu de novo. Você já nasceu espiritualmente. Aqui, note uma coisa interessante. Aqui Jesus, novamente, uma conversa indigesta, porque nós achamos que nós, quando nascemos, nós já nascemos com a vida com Deus. Só que Jesus está dizendo que não. Quando nós nascemos, nós parece que nascemos mortos, sem vida espiritual, porque nós nascemos pecadores. E nós, em algum momento da vida, precisamos nascer. Mas não é nascer, voltar para o ventre da mãe, nascer. É um nascimento espiritual. É isso que Jesus está chamando a atenção de Nicodemos, que ele precisa ter um nascimento espiritual, nascer da água e do Espírito. Mas o que é isso? O que é nascer de novo? Então aqui Jesus enfatiza que nascer de novo tem a ver com nascer da água, nascer do Espírito. E aqui é muito interessante porque a água, lá no contexto do Novo Testamento, ela tem a ver com limpeza, com purificação e com perdão.
E você pode ligar a água, inclusive, lembrando do batismo. O batismo que João Batista vinha batizando era um batismo de arrependimento. Arrependimento que trazia limpeza, purificação e perdão de quê? Dos pecados. Então, a água tem a ver aqui com purificação, com limpeza. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é: você precisa ser limpo, perdoado, purificado, perdoado, Nicodemos. Perdoado. Quando Jesus fala do Espírito, ele está falando aqui de um nascimento que não é físico. Ou seja, não é só o batismo, mas é algo espiritual, que não é palpável, que não é visto, que é interior. Então, o Espírito aqui tem a ver com convencimento, com uma transformação interior, com a conversão. E conversão, engraçado, porque a gente está... se você já teve um pouquinho de caminhada com a igreja, você deve se lembrar que a ideia de conversão, ela muda, né? Assim, o que é conversão? Não, eu levantei minha mão, então eu levantei minha mão e ali eu me converti. Não, eu fui lá na frente. Não, o pastor me chamou, ou a pessoa me chamou e eu fui lá na frente. E a gente acha que isso é conversão. Mas a conversão verdadeira, ela é uma mudança que acontece no coração. É um convencimento interior, é uma transformação interior, é um nascimento espiritual, que acontece dentro de nós e que a gente externa, mas primeiro acontece dentro de nós. O que Jesus está dizendo é que dentro de nós, dentro do nosso coração, precisa ter uma transformação, precisa ter uma conversão, e essa conversão inclui perdão dos pecados e um convencimento interior, um entendimento interior de quem é Jesus. Agora, olha como isso faz sentido. Nicodemos se achava bom. E ele está diante de Jesus. O que é que Jesus está dizendo para ele? Meu filho, ninguém é bom o suficiente. Você também precisa de perdão. Em outras palavras, você também precisa de um Salvador. Só que Nicodemos olhava para Jesus como um professor, como um rabi. E Jesus está dizendo para ele: eu não sou só um rabi, Nicodemos, eu sou o Salvador, que você não reconhece, mas que você precisa. Isso aqui é muito interessante, porque no mundo que nós vivemos, as pessoas admiram Jesus. E elas admiram Jesus porque foi um ótimo homem, porque é um exemplo de moral, porque é um homem que nos traz muitos exemplos bons, porque foi um exemplo de fé, porque foi um exemplo de perseverança, porque foi alguém de resiliente. Não está nada errado. Augusto Cury escreve aquele livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não está errado. O maior mestre que já existiu. Não está errado. Só que tem uma coisa: Jesus foi muito mais do que isso tudo. Jesus foi muito mais, muito obrigado. Jesus foi muito mais do que isso tudo. Jesus foi e é o Salvador. E você e eu podemos reconhecer Jesus como um bom professor, como um bom exemplo, como alguém, como um mestre, como um ótimo professor. Jesus é um ótimo professor. O problema é parar aí e não reconhecer Jesus como o Salvador. Porque quando Jesus vem a este mundo, ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Então, note, Jesus não veio para nos ensinar a ser bom. Jesus veio para nos salvar. E quando Ele nos salva, e nós começamos a caminhar com Ele, aí nós começamos a aprender o que é ser bom. Mas não é uma mudança que acontece no exterior. É uma mudança que primeiro acontece verdadeiramente. Nicodemos era aquele homem que a gente olhava assim e dizia, rapaz, esse aí é o cara. Jesus está dizendo, você precisa nascer de novo. Porque aquilo que acontece fora não determina a transformação dentro. Entende isso? Aquilo que a gente faz de bom não revela claramente um coração convertido. Você pode ser uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, que diz que não precisa de Jesus para ser salvo. Você pode se achar alguém tão bom, que você diz, não, eu não sou tão ruim como aquela ali, não, eu sou melhor.
Se Deus tivesse que escolher entre mim e ele, Deus escolhia eu, com certeza. Então você acha que Deus lhe aceita pelo que você faz de bom. Só que note, Jesus está dizendo, diante de Deus ninguém é bom o suficiente. Todos precisam de um Salvador. E essa salvação, ela começa com perdão e convencimento disso. O que é que o Espírito Santo de Deus faz? Deixa eu beber minha água. O Espírito Santo de Deus convence. Ele nos convence dessa necessidade de perdão, ele nos transforma no interior e ele nos conduz, note bem aqui, a uma nova vida com Jesus. Então note, isso aqui é muito interessante porque, olha aqui, Jesus, o novo nascimento é uma nova vida com Jesus. Tendo Ele como Salvador, Jesus morreu por mim, por causa do meu pecado, Ele veio para me salvar, agora eu entendo disso, eu entendi isso no coração. Note, não aconteceu nenhuma mudança física, eu ainda não mudei nada na minha vida, é um entendimento que eu tenho no interior, mas isso é tão verdadeiro para mim, que a partir de hoje eu vou caminhar com Jesus, e isso se chama conversão. Conversão é decisão. É decisão de caminhar com Jesus por entender que Jesus é o único Senhor e Salvador. E essa é uma mudança, note bem, a gente está dizendo que começa no coração, a transformação começa no coração. Porque note, se Jesus quisesse mudar o exterior de Nicodemos, ou se Jesus fosse avaliar Nicodemos pelo exterior, Jesus aprovaria Nicodemos, porque Nicodemos aparentemente ele era um homem bom. Mas Jesus entende que todos nós temos pecado, somos pecadores, então nosso coração precisa ser transformado, nós precisamos nascer de novo, Jesus precisa reinar no nosso coração, isso é o novo nascimento. O novo nascimento acontece quando nós entendemos que nós somos pecadores, por mais que sejamos bons, e que existe um Salvador, e é Jesus, e Ele morreu para nos salvar, Ele ressuscitou para nos salvar, e é que a partir de hoje essa decisão no coração, eu vou viver e amar Jesus, porque Ele, mesmo quando eu era pecador, quando eu estava em pecado, Ele me amou, Ele é o Salvador. E é muito interessante essa questão de conversão. Preparando essa mensagem, eu lembrei quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 8 anos de idade, 9 anos de idade, a minha família nenhuma era do contexto da igreja, mas Deus alcançou minha irmã, só ela na família, e eu ainda criança, ela passou a me levar ainda criança. E eu lembro que eu ia lá para os cultos adultos, eu não entendia muita coisa, mas eu prestava atenção, e eu lembro que numa manhã, eu estava lá atrás, naquele espaço, naquele banco, e ninguém falou comigo diretamente, o pastor estava lá falando, mas aquela palavra, não sei se já aconteceu com você, mas aquela palavra veio no fundo do meu coração. E aquela palavra veio em 2 sentidos. Aquela palavra veio numa conversa indigesta, em que Jesus disse para mim, você é pecador. Sem mim você está condenado. Eu era uma criança, eu tinha 8 anos, e a consciência de que eu era pecador preencheu a minha vida. De entender que eu era alguém pecador. Eu era alguém pecador. E o meu pecado, mesmo com 8 anos de idade, eu tinha uma natureza pecaminosa, nasci com ela. E que eu precisava que alguma coisa acontecesse na minha vida, porque senão os meus pecados levariam à condenação. E aí, no mesmo momento, o entendimento de que alguém me amou tanto, que veio para pagar minha dívida, para pagar o meu pecado, para me dar uma salvação e uma vida com Ele, foi Jesus. Então, a conversão é um misto de você saber que é pecador, mas saber que alguém lhe ama mesmo assim. E você se sente tão quebrantado que eu lembro que com 8 anos de idade eu não parava de chorar, e de chorar. Eu não me lembro o que o pastor pregou mais. Eu não lembro o dia. Eu não lembro o assunto. Eu só lembro que tinha a ver com os meus pecados e com o amor de Jesus. E conversão é isso. É você perceber como você precisa de um Salvador e como teve alguém com a coragem de deixar a eternidade e vir morrer pelos seus pecados. E isso
E é interessante, porque o nascer do Espírito não tem a ver com uma decisão que a gente força. É por isso que aqui na igreja a gente não tem esse apelo para você tomar uma decisão. Porque o nascimento, a mudança, a transformação, ela não começa com a forçação de barra. Começa aonde? No coração. E sabe quem é a pessoa que pode te convencer aí no coração? É Deus. O nosso papel como igreja é dizer, olha, desse próximo passo, foi o que Nicodemos fez. Nicodemos deu passos. Quem dá passos? Somos nós. Quem convence de verdade? Espírito Santo. E quando ele nos convence, é irresistível, porque eu não conseguia parar. E engraçado, a vida não é reta, né? A gente tem os altos e baixos, a gente tem situação difícil que a gente se afasta, Deus precisa nos chamar de volta, mas a conversão é o início de uma nova vida com Jesus e é baseada não no medo, interessante isso, mas ela é baseada no amor. Eu sou ruim e alguém me amou? Sim. E note que isso é totalmente diferente do que a gente viu a vida inteira, porque entenda, no seu trabalho você ganha pelo que você produz. Se você tem funcionários, você paga o seu funcionário pelo que ele produz ou devia produzir. Se você vai em qualquer lugar, você ganha o que você faz. E nós escutamos o tempo inteiro, faz por ti, que eu te ajudarei. Só que Jesus está dizendo que não é assim. Você não fez nada e você não pode fazer nada, porque tudo que você fizer, você nunca vai ser bom o suficiente. Ou seja, você e eu estamos perdidos. Mas porque você não consegue fazer por si, eu vou lhe ajudar. É isso que Deus faz. Você não consegue, meu amigo, alcançar o padrão de Deus e ser bom. E porque você não consegue, existe um Deus que te ama tanto, e Ele consegue, e Ele veio, e Jesus foi o homem perfeito, o Salvador perfeito, que não deveria ter morrido, mas morreu e pagou o sacrifício perfeito para nos aproximar de Deus. E por que tudo isso aconteceu? Porque você não consegue. Você precisa dele. Você precisa de um Salvador. Gente, uma verdade bem profunda é que a religião ela pode mudar o comportamento, mas só Jesus pode mudar o coração. Só Jesus pode mudar o coração. Se você faça um teste, 2026 está chegando. Se você assumir o compromisso de caminhar com a gente aqui durante o ano 2026, sua vida vai melhorar. Sua família vai ser mais equilibrada. Você vai conseguir gerir melhor suas emoções. Jesus vai te ajudar na sua vida. Você vai ter a sua vida transformada. E isso não é ruim, não. Isso é bom. Eu estou até encorajando. Mas o seu coração precisa de uma transformação. E eu sinto lhe dizer, a gente não consegue fazer isso como igreja. Mas tem alguém que consegue. É Jesus. E Ele transforma vidas de uma maneira que ninguém esquece. Eu gosto muito de uma frase do pastor José Mabessa, que ele diz assim, eu tive 2 nascimentos, um eu não consigo me lembrar, o outro eu jamais consigo esquecer, e eu me identifico demais, porque eu também nasci 2 vezes, como minha mãe me teve, eu nasci lá e eu nem me lembro, mas o meu nascimento espiritual, o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu percebi que Jesus era o meu Salvador, isso aí mudou a minha vida de uma maneira fantástica que eu não consigo me esquecer. Mas note, é uma transformação que começa no coração. E ela tem que acontecer. Note, Jesus não está dizendo que a gente não tem que ser pessoas boas e buscar ser pessoas boas. Não. Jesus está dizendo que só isso não resolve. Tem que ter um novo nascimento, tem que ter uma transformação. Então ele insiste de novo e diz para Nicodemos pela 2ª vez, é necessário nascer de novo, não se surpreenda, você precisa nascer de novo. E por fim, diante de Jesus, tudo começa com a decisão de crer. Jesus vai dizer isso aqui para Nicodemos, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, João faz um contraste, perecer com vida eterna. Perecer é o contrário de vida eterna é o oposto de perecer. O que Jesus está dizendo é que Jesus veio
Deus enviou o Filho para que o Filho nos salve. E o novo nascimento é isso, é salvação, é vida com Deus. E esse novo nascimento, essa salvação, vem por meio do crer. Olha a ênfase. Para que todo que nele crê. Tem a ver com o nascimento espiritual, porque tem a ver com fé, tem a ver com convicção. A ação e as mudanças vêm depois, mas primeiro é fé, é convicção. E o texto continua. E eu queria só te convidar a ler esse texto e prestar atenção nas ênfases que ele dá no crer, no crer. Ele diz assim: eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Esperar voltar aí. Vocês não creem em nosso testemunho. 12. Se vocês não creem em mim, quando falo das coisas terrenas, vou lendo aqui, tá? Como crerão se eu falar das celestiais? Então, note, ele vai falar novamente. Ele vai falar novamente, como é que vocês vão crer se eu falar das celestiais? Passar tudo que fica mais fácil. Versículo 15, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o 18, não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado porque não crê no nome. Agora que eu estou percebendo que eu deixei um bocado de crer sem marcar. Olha o crer de novo aqui. Não crê no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisto. A luz veio ao mundo e as pessoas... Agora note isso. Amaram mais a escuridão que a luz. O que é crer? Crer é perceber que Jesus é a pessoa mais digna do nosso amor. Crer é amar Jesus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, mas não por medo, mas porque reconhecemos que Ele nos amou de maneira grandiosa, Ele nos amou, Ele deu a sua vida por nós. E isso aqui é muito interessante, porque isso aqui tem a ver com o novo nascimento. Como é que a gente nasce de novo? Crendo que Jesus é o Salvador, que Ele é o Cristo, e amando Ele, decidindo que Ele vai ser o nosso Salvador e que nós vamos caminhar com Ele. Note, isso aqui acontece sem nenhuma obra. Isso aqui tem a ver com o coração. Eu creio de todo o coração. E se o meu coração crê, a minha vida vai externar isso, ou seja, primeiro Deus transforma o meu coração, e do meu coração brota para as mãos, para a vida externa, mas primeiro acontece internamente. O que Jesus está dizendo é que você pode ter até aparentemente uma vida boa, de boas obras, mas o seu coração ainda está não transformado. Mas o que Jesus está dizendo é que se o seu coração for transformado, é impossível a sua vida não ser transformada. Entende isso? Nicodemos era um perigo. E ainda bem que ele teve esse encontro com Jesus. Porque ele era um homem tão bom que ele poderia achar que estava tudo resolvido. Aí Jesus disse para ele: não, Nicodemos, cara, tu tem até uma vida diante das pessoas boa, mas você tem um problema, você tem que nascer de novo. E às vezes o que nos separa de Deus não é uma vida ruim. Porque quem vive uma vida toda desmantelada não tem dificuldade de reconhecer que precisa de Jesus, que precisa de um Salvador, que precisa de perdão. Quem tem dificuldade de reconhecer que é pecador é quem se acha bom. Nicodemo se achava bom. E ele se achava tão bom que ele achava que não precisava. E Jesus está dizendo: se você não nascer de novo, cara, não tem como. Aqui note uma coisa. Esse computador, esse notebook, esse projetor não está nos ajudando. Mas olha aqui essas três ênfases que tem a ver com o novo nascimento. Tem a ver com arrependimento, reconhecimento de que somos pecadores e merecemos a condenação eterna. Arrependimento, reconhecer que nós somos pecadores. Depois, fé em Jesus. Fé em Jesus tem a ver com a convicção de que Jesus morreu na cruz para pagar pelo nosso pecado e ressuscitou para nos dar a vida eterna. E quando então eu me arrependo e eu exerço fé em Jesus, isso é conversão, isso é novo nascimento. O novo nascimento acontece quando eu me arrependo e eu creio em Jesus. E isso acontece aí dentro do seu coração. Isso pode acontecer aqui hoje. Isso pode acontecer na sua casa.
Isso pode acontecer você em um momento de reflexão, isso pode acontecer num momento de grande alegria, isso pode acontecer num momento de luta. E quando isso acontece, a vida com Deus começa. Quando reconhecendo que somos pecadores e cremos em Jesus como Salvador, nascemos de novo e passamos a fazer parte da família de Deus. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa, a maioria de nós escuta o seguinte: primeiro você tem que ser uma pessoa boa, depois você começa a caminhar com Deus e com a igreja de Deus. Não é isso que Jesus está dizendo. Você nunca vai ser uma pessoa boa para poder caminhar com Deus. Você precisa de salvação, você precisa crer em Jesus. E no dia que você assim, a partir de hoje, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, eu preciso dEle, eu vou caminhar com Ele, aí a sua vida com Deus começa. Você precisa dEle. Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. Não queira viver uma vida para Jesus sem Jesus. Se você quer viver uma vida boa, que agrade a Deus, não queira fazer isso sem Jesus. É por isso que a conversão ele é o primeiro passo. Porque eu preciso de Jesus para viver para Jesus. Eu não posso ser bom para depois procurar Jesus. Inclusive, Jesus disse que não veio para os bons, ele veio para os doentes. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores. Agora, ninguém é justo, mas tem muita gente que se acha. Nem todo mundo reconhece que precisa do Salvador. E ele veio para aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Quando nós cremos em Jesus, quando a gente nasce do Espírito, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida. E com a ajuda do Espírito Santo, aí a gente consegue viver para Jesus. Sem Ele, sem esse novo nascimento, a gente não consegue. A pessoa passa a amar a Deus e as coisas de Deus. Note, você não tem que fazer as coisas para Deus, amar a Deus e depois crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus e entregar a sua vida a Jesus para poder amar a Deus e amar as coisas de Deus. E a gente faz isso depois que a gente se encontra com Jesus. O Espírito testifica que a gente é filho, porque a gente não é filho pelo que a gente fez. Isso aqui é interessante. Deus nos chama não pelo que a gente fez de bom, mas pela pessoa que a gente criou por causa de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Lá no céu não vai ter nenhuma pessoa, rapaz, eu estou aqui porque eu fui uma pessoa boa. Eu era o cara, servia na igreja, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu estou aqui porque eu batalhei. Não vai ter ninguém no céu assim. Inclusive, deixa eu lhe dizer uma coisa, nós não estamos aqui porque a gente se acha bom. A gente está aqui como igreja porque a gente se acha ruim. Mas a gente descobriu que tem alguém que é bom, e esse alguém é Jesus. A gente não está aqui por causa de nós, acredite. Esse que vos fala não se acha bom. E não é que não se acha. Eu poderia até me achar, eu não era. É porque de fato nós não somos, mas Jesus é bom e Ele nos ama. Isso é tão diferente da nossa sociedade que você tem que ser bom para ser valorizado. Jesus nos ama, mesmo a gente sendo ruins, pecadores. A vida passa a dar frutos espirituais. Às vezes a gente quer que a nossa vida dê frutos, mas a vida dá frutos quando a gente crê em Jesus. Nosso tempo está avançado, mas deixa eu terminar e contar a história de como foi que terminou aquele encontro de Nicodemos com Jesus. A Bíblia não diz como terminou aquela noite, mas a Bíblia diz algumas coisas que nos levam a pensar no que aconteceu depois dali. A Bíblia diz, em João, capítulo 7, que teve um momento que os fariseus, lembra? Aquele grupo religioso, zombava de Jesus e queria matar Jesus. E queria, inclusive, matar Jesus escondido, note. Vivia uma vida externa, todo mundo amava, mas por dentro, todos nós somos iguais, pecadores. E aí eles queriam matar Jesus. E aí Nicodemos está lá. E aí olha o que o texto diz. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, e foi um encontro transformador. Esse líder que havia se encontrado com Jesus perguntou a eles: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência, antes dele ser julgado? O que Nicodemos está fazendo aqui? Defendendo Jesus, diante de todos os fariseus. Agora note uma coisa aqui. Esse homem foi na escuridão porque ele não queria ser
visto. Agora ele está diante de todo mundo falando de Jesus. O que aconteceu, gente? A transformação interior, que externa e que vai para as áreas da vida. Nicodemos está agora defendendo Jesus publicamente, porque ele teve uma transformação interior. E é engraçado porque diz o texto que eles falam: você também é da Galileia, você sabe que da Galileia não veio nenhum profeta. E essa reunião foi uma confusão. Todo mundo foi para casa chateado, porque se você ler no texto, os fariseus vão dizer: veja aí se algum fariseu creu nele. Ninguém que entende, que tem juízo, creu em Jesus. Aí Nicodemos levanta e diz: ei, por favor, a gente vai julgar alguém a gente vai condenar alguém antes de julgar? E isso espanta. Ai, Nicodemos está defendendo Jesus. Sim, porque ele teve uma transformação interior. Agora note a sequência: um novo coração, uma nova mente e agora um novo. Nicodemos está agindo diferente, porque agora o coração dele foi transformado e o coração dele agora é diferente. Quando Jesus morreu, Nicodemos aparece em cena e olha o que diz Nicodemos, o homem que tinha ido de noite a Jesus. É engraçado essa referência. O homem que foi de noite, o homem que se encontrou de noite, veio também trazendo cerca de 34 quilos de perfume. Isso era dinheiro até umas horas. Perfume próprio para o embalsamar, feito com mirra e aloés. Perfume. Pano de linho fino, foi que enrolaram Jesus, o corpo de Jesus, e colocou ele num sepulcro novo. Essas referências é muito interessante, porque Nicodemos está dando o melhor para Jesus. Mas por que ele está dando o melhor para Jesus? Porque ele teve uma transformação interior. Gente, Jesus não quer apenas nos ensinar, Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus não é apenas um grande professor, ele quer transformar a sua vida, não apenas ensinar. Mas essa transformação começa com o novo nascimento, que é o entendimento que ele nos dá pelo Espírito no nosso coração, de que nós somos pecadores, mas Jesus nos salva, Ele nos ama, Ele é o caminho e eu não posso escolher outro, esse é o que eu quero. E é engraçado, porque se você me perguntasse: você pode seguir outro caminho? Posso. Eu posso seguir hoje, deixar de seguir Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, eu não sou obrigado não. Agora me pergunta se eu quero, mas nem nunca. Mas nunca. Vocês devem estar ouvindo falar de cristãos que estão morrendo na Nigéria, por conta de crerem em Cristo. Morrem por causa de sua fé, porque não tem nada mais precioso. Ninguém que teve uma transformação com Jesus deseja deixar Jesus, porque Ele é a maior alegria do nosso coração. E é o novo nascimento que nos faz ter essa compreensão. Lembre-se, diante de Jesus, Nicodemos aprendeu essas 3 verdades. Ninguém é bom o suficiente. A transformação começa no coração e tudo começa com a decisão de crer. Aqui a gente aprende uma coisa bem interessante da história de Nicodemos. É que quem vai até Jesus, mesmo na noite da dúvida, se encontra com uma luz para guiar a vida inteira. Nicodemos foi de noite, se aproximou de Jesus, mas a vida dele foi transformada e ele passou a ser luz. Então, meu querido, aceite o convite, comece uma jornada com Jesus. Você não tem como produzir um novo nascimento. O nascimento quem faz é Ele. Ele lhe convence. Se Ele ainda não lhe convenceu, você pode orar, esperar, pedir. Mas a responsabilidade de se encontrar com Jesus é sua. De buscar Ele é sua. Quem levou Nicodemos até Jesus foi o próprio Nicodemos, foi ele que marcou o encontro, foi ele que tomou decisão de ir e a sua vida foi transformada. Vá até Jesus, aceite o convite. Você não consegue produzir o novo nascimento, mas você consegue, como Nicodemos, se aproximar de Jesus. Lembra da semana passada? Venha e veja, venha e veja, venha e veja. Se você já teve um novo nascimento, como é que está a sua caminhada com Jesus? Como é que está a sua vida com o Salvador Jesus? Como é que está a sua caminhada de fé nele?
Como é que você tem caminhado com Jesus como seu Salvador, como seu Salvador pessoal, como seu Senhor? Isso aqui é muito interessante porque às vezes a gente tem um encontro com Jesus, ele nos convence, mas a gente, em uma hora ou outra, a gente se distancia. E é hora de voltar quando o Espírito Santo nos diz: o que você está fazendo na sua vida? Eu lembro que quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu me converti quando eu era criança, mas na fase da adolescência foi um pouco difícil, eu me distanciei. E eu lembro que um dia Deus falou comigo: olha, eu tenho um porém contra você, que você abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse 2 e 4. Tenho um porém contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Arrependa-se, pois, de onde caiu, e volte à prática das primeiras obras. Se você já nasceu de novo, você não precisa nascer de novo, porque a gente só nasce de novo uma vez. Mas você precisa voltar a praticar as primeiras obras, fruto do amor por Jesus. Porque o mundo promete, mas ele nunca vai dar, nosso coração nunca vai ser satisfeito, a nossa vida só encontra satisfação em Jesus. Então, avalie. Se você já tem uma experiência de fé em Jesus, volte para Jesus. Não espere uma revelação. A revelação já foi dada, é Jesus, o amor dele. É suficiente? Se você quiser algo maior do que o amor de Jesus, eu sinto lhe dizer, mas não existe, porque nenhum sonho, nenhuma visão, nenhum livramento vai ser maior do que um Cristo pregado na cruz e ressurreto, ressurgindo para nos dar salvação. Essa é a maior prova do amor de Deus, essa é a maior revelação de Deus. Então você tem que olhar para Jesus, para a esperança e para a salvação que nele há, e reacender o seu amor por Jesus. Reacenda o seu amor por Jesus. E por fim, momentos que separamos para ouvir Jesus podem transformar a nossa vida de uma maneira extraordinária. Quem imaginaria que aquela conversa despretensiosa no meio da noite iria gerar uma transformação tão grande na vida de Nicodemos? Uma coisa é certa: Nicodemos, quando a gente lê na Bíblia, foi um homem grandemente usado por Deus, grandemente usado no ministério de Jesus. Ele fez muita coisa boa, concorda? Mas tudo começou com a transformação que começou no coração. É aí que Deus está trabalhando em você. É aí que Deus está preocupado. Enquanto você está num mundo que a semana toda você é chamado a produzir, Deus está batendo na tua porta e dizendo: eu estou te chamando para ser meu filho, para me amar, para entregar o seu coração a mim. E o resto, deixa que eu resolvo, calma. Mas quando você se entrega, você está dizendo assim: tudo é teu, Senhor, toda a minha vida é tua.